Então, vamos lá. Número 1, assinale a alternativa composta apenas por instituições que podem administrar fundos de investimentos. Aqui envolve módulo 1 e envolve o módulo 4, o módulo de fundos. E a gente viu lá que, primeiro, aqui, gente, se aparecer, quando eu citar corretoras, né, na verdade aqui apareceria um SCTVM, corretoras e distribuidoras é a mesma coisa, certo? Aqui, pô, eu tenho um banco de investimento e tenho um banco comercial. O banco de investimento pode administrar fundos? Sim. Aqui, ó, aí vamos marcando o xizinho, ó. Então, banco comercial não pode, né? E aqui não, a palavra apenas mata tudo, né? Bancos múltiplos com carteira de investimentos e bancos de investimentos podem, mas além deles eu tenho corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Então, a resposta certa aqui é a que está mais completa, né? Que seria, ó, o xizinho aparecendo aqui, que seria a letra C. Letra C de CEA, né? De todo mundo aqui certificado. Então, vamos dizer amém. Beleza? Alguma dúvida nessa aqui? Eu vi que a maioria aqui acertou essa. Então, fez associação exatamente com o módulo 1, que a gente falou de corretoras e distribuidoras, que é a mesma coisa, né? Não tem diferenciação mais. Elas podem administrar fundos de investimentos. Não geraria uma dúvida. Ah, corretora ou distribuidora pode administrar fundos de investimento? As duas, né? As duas têm a mesma formatação. Questão número 2, assinale a alternativa de correta, e é do assunto de fundo, só que vão vários assuntos aqui pelas alternativas. Então, a correta, vamos lá. Nos fundos de investimentos, cotistas com maiores volumes de recursos aplicados possuem preferências, direitos e obrigações iguais. Então, não importa se tem maior volume, maior quantidade de cotas do que outro. Essa está errada. O valor da cota é calculado pela fórmula patrimônio líquido do fundo multiplicado. Aí eu esqueci de olhar o multiplicado, porque não é multiplicado, é dividido pelo número de cotas, e aí marcaria essa alternativa que ela está incorreta, e ele quer a correta. O valor da cota dos fundos abertos de investimentos é atualizado e divulgado diariamente. É uma obrigação do administrador fazer essa conta diária e divulgar para os cotistas. E a letra D está errada porque os FIIs podem investir 10% do seu patrimônio diretamente em ativos. Lembra? Ele tem que permanecer com, no mínimo, 95% do patrimônio em cotas. Então, só sobra 5% para ele investir em ativos financeiros diretamente, né? Ele tem que manter 95% no mínimo em cotas, só sobraria 5%. Então, a resposta, mais uma vez, letra C de casa, C de CEA. Se lembrarem de alguma dúvida que vocês tiveram na hora da resolução, por favor, me parem aqui no chat, que eu vou explicando mais no detalhe em cima da dúvida de vocês. E, gente, parem com essa ideia de que existe dúvida besta. Dúvida é dúvida, tá? Se a gente não colocar para fora, vai continuar sendo uma dúvida, beleza? Então, questão número 3. Aí, assinale a incorreta. O tipo de questão que a gente se ferra, né? Porque a gente não lê o incorreto. E não necessariamente o incorreto vai estar em caixa alta assim, tá? Então, fiquem atentos. Porque a gente lê a letra A e fala, porra, o fundo possui o CNPJ próprio, mas ele quer a alternativa incorreta, então não marcaria a letra A. Como também eu iria ler, caracteriza-se como uma prestação de serviço por parte das instituições financeiras, e falou, ferrou, tem duas corretas, né? Então, não esquece, ele quer a incorreta, e aí falou a palavra garantia em fundos, a gente já elimina qualquer possibilidade, quero nem ler se é FGC, se é administrador, se é algum mecanismo de seguro, esquece, fundo não há nenhuma garantia, beleza? Vamos para número 4. Assinale a alternativa correta. Os recursos dos fundos pertencem à instituição que o administra. Reunião dos nossos recursos num fundo de investimento CEA somados dá 1 bi de reais e esse recurso continua sendo nosso. O administrador ele é apenas um prestador de serviço, né? Letra B. Bancos múltiplos que possuem carteiras de investimento estão autorizados a criar e administrar fundos de investimento. Lindo, a gente viu na questão número 1. Então, bancos múltiplos... Vamos lembrar o conceito de banco múltiplo. Ele possui pelo menos duas carteiras. Ela pode ser... Uma delas tem que ser obrigatoriamente comercial ou de investimento.
Então, se eu citar apenas bancos múltiplos, não necessariamente eu tenho um banco com a carteira que pode administrar fundo de investimento. Esse banco múltiplo ele tem que ter a carteira de investimento para criar e administrar fundos de investimentos. Beleza? Letra C, os fundos de investimentos não são fiscalizados pela CVM, é quem manda lá na fiscalização direta dos fundos, porque é valores imobiliários. E o administrador do fundo de investimento aberto destinado a investidores comuns pode optar por não divulgar diariamente o valor da cota. Não, a gente viu que é a obrigação desse cara fazer a marcação ao mercado, viu variação no preço dos ativos, variação do patrimônio, menos despesas e taxa de administração, patrimônio líquido dividido pela quantidade de cota, e aí ele tem o valor da cota daquele dia. Então, a resposta certa aqui na número 4 é a letra B de bola. Beleza? Número 5, fração ideal de um fundo de investimento representado pela sua cota, de tal forma, da mesma forma que uma ação é a menor fração ou fração ideal do capital social de uma companhia aberta, né, ou de uma companhia, porque a gente pode estar falando de uma ação, não necessariamente empresa de capital aberto. Então, a cota de um fundo é a menor fração. Pensa no nosso fundo 1 bi, o valor de cota pode ser R$1 e alguma coisa, ou seja, é o valor unitário da cota, é a fração ideal, a menor fração do patrimônio de um fundo, beleza? Então, é representado pela cota, não pelo cotista, não o patrimônio líquido e não o condomínio. Nessa 5 aqui, alguma dúvida, gente? Está claro para vocês que a cota é aquela menor fração, aquele cálculo que a gente chega ali no final, naquela resultante que a gente viu? Está claro para vocês? Seguindo aqui, questão número 6. Como é conhecida a segregação entre gestão de recursos próprios e gestão de recursos de terceiros a fim de evitar conflito de interesse? A gente falou lá no módulo 1, mas trazendo para o âmbito de fundos, o que é a segregação entre gestão de recurso próprio e gestão de recursos? Gestão e administração, tá? É a famosa barreira da informação, certo? Ou muralha da China, vulgo Chinese Wall. Então, barreira da... Olha eu fazendo no teclado. Barreira da informação, muralha da China, que é a famosa Chinese Wall. Chinese Wall é muralha da China em inglês, ou seja, é o conceito de segregação entre gestão e administração de recursos próprios e gestão e administração de recursos de terceiros, para que se evite, e aí mantra sagrado aqui, né? Se evite o conflito de interesse entre as áreas. A diretoria de administração de um fundo de investimento é segregada da diretoria de administração dos recursos da própria instituição. Então, por conta desse possível conflito de interesse que aconteceria entre as áreas. De tal forma também que as diretorias de gestão, administração e distribuição também são segregadas. Beleza? Essa é uma das que a gente faria lembrando do assunto do módulo 1. A quem compete exercer direito... Essa aqui eu adoro, acho que foi essa que a Erika falou. Essa é danada. Aí aqui que a gente tem que olhar. Exercer o direito a voto. Ah, é o cotista, que está na letra A. Vou nem ler o resto. Em assembleia de uma empresa na qual o fundo de investimento, o fundo é controlador. Ou seja, é a assembleia da empresa, não é a assembleia do fundo. Na assembleia do fundo, quem vota são os cotistas. Quando vai para uma assembleia de uma empresa na qual o fundo seja controlador, quem é o representante legal dos cotistas é o próprio administrador. Então, essa é uma casquinha de banana. Cara da prova está na letra A, cotista, ou está antes da resposta correta. Eu falo sempre a letra A, porque é a que a gente vê de primeira. E na hora da leitura rápida na tela, você vai ver, compete exercer o direito a voto. Opa, quem vota na Assembleia é cotista, mas é a Assembleia da empresa ao qual o fundo tem uma participação, que ele seja controlador. E aí quem faz esse papel de representante legal dos cotistas é o administrador do fundo. Foi essa, né, Eriquinha? Alguém mais escorregou nessa casquinha de banana? Falem agora ou deixem para falar depois. Não calem-se.
Olha aqui, todo mundo escorregou. Mas é bom, gente, é bom porque a gente tem que ler no detalhe. E assim, a prova, ela está com a característica, tá? Quando voltar as provas, eu devo fazer da CPA 20, já combinei com o Davi que ele vai fazer da CEA, então possivelmente a gente já vai trazer as alterações, né? Como é que vai estar. Acho que a Ambima, nesse período, ela aproveita para dar uma atualizada na base de questões. Então é importante, assim que voltar, a gente vai fazer. Assim que abrir as inscrições, eu vou me inscrever. Então, a ideia aqui é ter esse entendimento de uma leitura firme nas questões. Vocês vão ter tempo suficiente, são 3 horas e 30 minutos para fazer a prova. Então, fiquem tranquilos. Estou vendo que algumas pessoas ficaram atentas, então já estão pegando esse jeito aí de fazer a leitura nas questões da Ambima. Óbvio que ela estaria ainda mais contextualizada na Ambima, tá? Então, importantíssimo, certo? Responsável direto pela rentabilidade do fundo, quem compra e vende os ativos, quem segue a política de investimento do fundo, quem faz acontecer, quem faz aquele patrimônio de 1 bi virar 2 bi, se Deus quiser, só de rentabilidade para a gente sair daqui feliz da vida. É o famoso gestor do fundo. Acho que é que essa daqui, pelo que eu vi, a maioria acertou, né? Se for a associação que você fez aqui, tá perfeito, tá? A associação de o cara que executa, né? Perfeito, perfeito. Ou seja, o que o administrador faz? É exatamente isso que você está falando, né? O que o Fábio está dizendo? Pô, o zelador executa. É como se o administrador fosse o Conselho Monetário Nacional, Fábio, e o gestor ali fosse a CVM, né? Então, ou seja, trazendo aqui essa analogia, é pensar que o administrador formula a regra da política de investimento do fundo e o gestor vai executar essa política para atingir os objetivos, ou seja, ele é responsável direto pela rentabilidade, né? Pela execução da rentabilidade, não pela formulação do que poderia ser a rentabilidade. Porque a formular a rentabilidade você formula via objetivos, né? E não necessariamente você vai atingir aqueles objetivos. O gestor é que fica responsável direto pela parte mais ativa de comprar e vender os ativos financeiros ou cotas de outros fundos, tá? Então, obrigado por compartilhar, que é exatamente essa associação que tem que ser feita aqui para a figura do gestor. Questão de número 9, sobre as cotas de um fundo aberto. Aí essa daqui a gente vai fazer por associação, porque aí eu vou pegar exatamente o conceito das cotas de um fundo aberto e um fundo fechado, mas a gente ainda vai falar isso no detalhe sobre os condomínios, certo? Então, as cotas de um fundo aberto são escriturais e nominativas. As cotas de fundo são escriturais e nominativas. 2, não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade. Legal, as cotas de um fundo aberto, sim, mas existe uma exceção, então a gente tem que pegar a mais completa. Então, essa número 2, ela está quase correta, vamos dizer assim, certo? Então, vamos deixar por enquanto aqui marcando, né, esse número 2. Então, 3, confere direitos e obrigações iguais cotistas, a gente já sabe disso, e aí vem a dúvida da 4. As cotas de um fundo aberto, gente, elas não são objeto de cessão ou transferência de titularidade. Isso é característica da cota de um fundo fechado. Pensa o seguinte, ó, eu tenho uma cota de um fundo fechado, um fundo imobiliário, e quero passar aqui para Luiz Paulo, né? Aí Luiz Paulo quer comprar, ele dá o preço de compra, eu aceito o valor de compra, né? Vendo por esse valor, e aí eu transfiro a titularidade da minha cota ou das minhas cotas para Luiz, certo? Então, ou seja, isso é característico de um fundo fechado. Como é que funciona de um fundo aberto? Pô, entra dinheiro no fundo, aumenta a quantidade de cotas, é aquilo que eu falei na aula passada. Então, oscila bastante a quantidade de cotas de um fundo aberto, né? Porque quando entra recurso, aumenta a quantidade de cotas, quando sai recurso desse fundo, está diminuindo a quantidade de cotas. Então, elas morrem, né? Elas não são objeto de cessão ou de transferência de titularidade. Elas só vão ser objeto de cessão, e aí tem um complemento, né? Exceto por decisão judicial. Sempre que tiver nas questões, nas alternativas, a palavra exceto, eles explicam a história e depois fala exceto, dá uma lida no exceto, porque o exceto, às vezes, realmente é um disclaimerzinho que é importante a gente ter um entendimento. Opa, cota de fundo aberto não é objeto de cessão, porém, em um caso que o juiz decida lá uma dissolução de sociedade conjugal, separação de bens, né? Uma sucessão de bens, então pode ser solicitado a transferência de titularidade, mesmo sendo cota de um fundo aberto, tá? Então, aqui, no caso, a resposta correta seria a mais completa, número 4. Não vou dizer que está errada, né? 100% errada a 2, mas a mais completa seria a que está na 4, né? Que seria trabalhar que não é objeto de cessão ou transferência, e aí a gente tem a exceção, que seria, no caso da decisão judicial. Então, resposta correta, 1, 3 e 4.
Beleza? Pegadinha, né? Porque a 4 ela anula a 2. Exatamente, perfeito, Fábio. Questão número 10 para a gente encerrar por hoje. Em caso de liquidação de um fundo de investimento, a carteira de ativos que compõe o patrimônio do fundo, questão que já apareceu em prova, tá? Já apareceu na minha prova, já apareceu na prova do Davi. Então, quando se liquida o fundo? Vamos lá. Dinheiro do fundo é de quem? Do cotista, professor, né? A gente colocou nosso dinheiro lá, deu um patrimônio de 1 bi. Pô, o administrador vai administrar. Aí o gestor vai lá fazendo a gestão, seguindo a política de investimento, comprou vários ativos. E quando ele fala liquidar um fundo de investimento, ele vendeu todos os ativos e tem um valor financeiro que aí ele tem que passar para alguém. Quem é o dono do dinheiro? O cotista. Então, vai ser distribuída para todos os cotistas em valor proporcional à quantidade de cotas. Gente, porque não é para quem solicitar o resgate? Porque ele está falando que o fundo foi liquidado, o fundo acabou, morreu, não existe mais o fundo. Então, todo o dinheiro do fundo vai ser distribuído proporcionalmente aos cotistas. Cada cotista tem X quantidade de cotas. Então, ele vai dizer, ó, liquidamos o fundo, isso vai ser pago o equivalente a R$10 por cota. Se você tem 10 cotas, multiplica 10 cotas vezes R$10 e você vai receber lá R$100 no valor total, pela quantidade de cotas que você possui, considerando o valor unitário de cada cota. Então, é distribuída para os cotistas em valor proporcional à quantidade de cotas. Não é distribuída para o administrador e para o gestor, porque é vedado, obviamente, né? Segue a mesma ótica, provisiona a despesa, taxa de administração, pega o patrimônio líquido, divide pela quantidade de cotas, achou o valor da cota pós liquidação do fundo. E aí esse valor vai ser distribuído proporcionalmente, né, aos cotistas, de acordo com a quantidade que cada um possui. Gerou alguma dúvida nessa aqui, gente? Alguém marcou letra A? Não tem problema se marcou, tá? A gente está corrigindo justamente para evitar que isso aconteça na prova. Então, tudo certo com essa questão? Beleza, né?